Exames complementares de imagem são aqueles que a gente solicita para poder identificar alguma estrutura interna do corpo que não é possível ver a olho nu, né? Dentro da odontologia, mais precisamente dentro da cirurgia bucomaxilo, normalmente a gente solicita radiografias ou tomografias, certo? Ambos os exames, eles são formados a partir de radiação, né? A partir de raios X. Qual que é a diferença? Na radiografia convencional, a gente nota imagens simplesmente bidirecionais, ou seja, altura e largura. Eu não consigo ver profundidade. Então, muitas vezes, quando a gente olha radiografias da face, algumas estruturas ficam sobrepostas e a gente não consegue ter um direcionamento real do espaço, do local exato de onde aquela estrutura, principalmente estruturas, né, de cunho patológico, alguma coisa que a gente esteja investigando, um tumor, um cisto, enfim, a gente não consegue identificar certinho no espaço tridimensional onde ela está, porque a gente não vê volume nas radiografias. Então vamos lá, se eu preciso de volume, eu preciso de uma tomografia. Aí que entra o cerne da questão. Existem basicamente dois tipos de tomografia, né? Uma, que é a tomografia que a gente chama de multislice ou de feixe em leque, tá? E a outra é a tomografia cone beam ou de feixe cônico. Qual que é a diferença dos dois exames, né? Pô, Camila, tudo é tomo, qual que é a diferença? Tudo é tomografia, né? A diferença é o seguinte, a tomografia do tipo multislice é aquela que a gente faz lá no hospital, tá? Normalmente são aqueles tomógrafos maiores que ficam dentro dos hospitais ou de clínicas de radiologia médica, né? É aquele exame onde você entra na máquina deitado, né? Então a máquina ela envia esse feixe em leque de radiografia e ela vai formando várias imagens cortadas e então ela sobrepõe todas essas imagens, gerando então um volume daquilo que a gente quer ver. A tomografia do tipo multislice, ela é excelente quando a gente quer visualizar estruturas ósseas ou estruturas de grande volume, né, de relativo grande volume. É como se a gente pudesse enxergar o contorno dos ossos muito legal. Qual que é a desvantagem desse tipo de tomografia? A gente não tem muita precisão de detalhes quando as imagens são menores, né? E quando a gente fala de face, imagens intraósseas, seja na maxila ou na mandíbula. Ela perde um pouco da qualidade dessas imagens consideradas menores. É então por isso que a gente, quando precisa analisar, por exemplo, posicionamento de um terceiro molar, de um dente do siso, eu não peço a tomografia lá do hospital. Você vai ter que fazer a outra tomo, a tomografia do tipo cone beam. Por quê? Porque nesses casos a gente está precisando de detalhes, né? A tomografia do tipo cone beam, né, ou de feixe cônico, como o nome já diz, ela é capturada a partir de um feixe em formato de cone, né? Você não faz o exame deitado, você faz o exame em pé ou sentado, e então é lançado um único feixe que roda 360 graus, né, na região da imagem que precisa ser capturada, captando assim uma riqueza de detalhes daquela região ali, né? Principalmente detalhes intraósseos, detalhes de tecido dentário, são muito melhor visualizados em tomografias cone beam, ou como a gente costuma chamar mesmo de tomografias odontológicas. Sendo assim, esse tipo de tomografia você não consegue fazer no hospital. Você vai ter que fazer em clínica de radiologia odontológica, tá? É a tomografia cone beam que a gente utiliza em basicamente todas as áreas da odontologia para fazer planejamentos. Mas por que eu estou aqui gastando todo o meu latim para te explicar qual que é a diferença entre uma tomografia multislice ou hospitalar de uma tomografia cone beam ou odontológica? Porque muitas vezes o paciente, quando ele chega na consulta, ele traz um dos dois exames, né? E nem sempre, a depender do que a gente precisa investigar, eu vou conseguir observar com a qualidade necessária, né? Ou o exame às vezes nem chega a mostrar a área que eu preciso visualizar, né? A depender da situação do paciente, certo? Outro quesito, tomografias do tipo multislice ou as que você faz lá no hospital tem só cobertura pelo plano médico, tá? Já as tomografias do tipo cone beam vão ter cobertura apenas de plano odontológico, tá? E acho que um outro ponto importante é dizer, tomografias odontológicas ou cone beams, elas permitem que você capture imagens de espaços menores. Isso significa também diminuir a quantidade de radiação que você sofre ao fazer o exame. Então, nem sempre precisa tomar radiação na face toda para ver só um pedaço, tá? Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas aí.